irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem nesse período de pandemia, mas não vamos desanimar, que o Senhor possa continuar te abençoando, continuar nos abençoando nesse período tão difícil que estamos passando, esse período de isolamento. Então, cada vez mais há necessidade de haver muito compartilhar de irmãos, de muita palavra, por mais que seja online, tem sido um momento crucial para nós estarmos desfrutando. E como era de costume, os irmãos se reuniam para ler o livro todos os sábados, mas como nesse período não está sendo possível, estaremos desfrutando mais uma vez da mensagem deste livro aqui. Vem agora e eu te enviarei, do nosso amado irmão Miguel Mar. Um livro muito edificante, muito abençoado esse livro, Eu tenho sido muito abençoado lendo ele. Você que não adquiriu, que você possa adquirir, que você vai ser muito edificado. Amém? Dando sequência, hoje estarei falando do capítulo 4, deste livro, cujo tema é o chamado para o povo de Deus. Amém? Nós vamos começar a desfrutar desse capítulo. Irmãos, basicamente este livro aqui, este capítulo, na verdade, ele está baseado ali, o plano de fundo dele é baseado no livro de Ageu e no livro de Esdras. Basicamente são esses dois livros que é o plano de fundo para esse capítulo. E eu fui muito abençoado lendo estes dois livros, de Esdras e Ageu. Eu fui abençoado de uma forma como eu nunca fui abençoado, e comecei a ver ele de outra forma. Por isso que é a importância de cada um de nós estarmos compartilhando. O nosso irmão Miguel Mar passou essa mensagem para nós, e acaba que você recebe a mensagem de uma outra forma, vê de um ponto de vista diferente, uma revelação de Deus diferente. Por isso a importância da comunhão dos irmãos, de cada um dar o seu compartilhar, porque é muito importante. Amém? Então vamos logo à palavra, que eu não quero delongar muito, porque a ideia desse compartilhar aqui é ser bem rápido. Amém? Senhor Jesus, como eu disse, o tema desse capítulo 4, o chamado para o povo de Deus. Irmãos, como que eu quero falar sobre esse capítulo? Eu basicamente vou ficar em um ponto, praticamente, E ele começa dizendo assim: devemos considerar a visão espiritual do chamamento de Deus, também sob o ângulo da edificação da igreja. O Senhor nos chamou, E ele fala aqui que devemos considerar a visão espiritual do chamamento de Deus sobre um ângulo diferente. O Senhor, a princípio, o seu chamado, ele nos chamou, se você ler o capítulo 3, a meta do chamado do Senhor é para que nós sejamos dele, Deus nos chamou para que nós sejamos dele e para que nós tenhamos comunhão com ele. Essas são uma das metas do chamamento do Senhor. E esse capítulo vai falar para a gente ver sobre um outro ângulo, que é sobre o ângulo da edificação da igreja. É algo muito importante e é muito rico, irmãos. Isso é para aqueles que são chamados para ser ministros do Senhor. Aqueles que se preocupam com a sua obra, aqueles que estão buscando fazer a vontade do Pai, estão lutando pelo galardão. Essa palavra é para você também que está desanimado, que você que está desmotivado, você em algum momento na caminhada da fé você desistiu, essa palavra serve para você. Amém? Eu quero que você abra em Ageu, capítulo 1, Senhor Jesus, Ageu capítulo 1, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 2,
Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Aqui, resumindo, o povo nessa época que eles tinham abandonado a casa do Senhor estava em ruínas, e eles estavam dizendo: não, ainda não é o tempo, não chegou o tempo ainda não de reedificar a casa do Senhor. E eu quero fazer uma analogia, trazendo para o nosso viver de hoje. Essa palavra é para nós. Hoje não é o templo em si, o templo que eles estavam querendo construir. Hoje, essa edificação aqui somos nós, a igreja de Deus. Porque nós somos a igreja. E é chegada a hora, meus irmãos, de nós edificarmos a casa de Deus, que somos nós mesmos, a igreja. Você é um ministro da nova aliança, eu sou um ministro. E o Senhor tem nos chamado para nós podermos estar edificando a casa de Deus. E como você pode estar edificando a casa de Deus? Há várias formas, irmãos, de você estar edificando. Sabe, a partir do momento que você serve em algum serviço ali na igreja, você está edificando. Quando você consola um irmão que está num momento difícil, quando você traz uma palavra de ânimo, quando você prega uma palavra, você está edificando. Quando você oferta na casa do Senhor, você está edificando. Chegou a hora, irmãos, de nós edificarmos a casa do Senhor. Nós devemos ver esse chamamento do Senhor por esse ângulo de edificação. E esse aspecto da edificação ganhou muito o meu ser, que agora eu quero olhar para tudo sobre esse ângulo da edificação da casa de Deus. O que eu tenho feito? Tem edificado a casa de Deus? Tem cooperado para edificar o corpo de Cristo? O que você tem feito, tem cooperado para edificar o corpo de Cristo? Esse capítulo é muito rico, irmãos. E aí o Senhor deu uma palavra: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo aqui, irmãos, eles não estavam se preocupando com a casa de Deus, com a edificação da casa de Deus. Eles tinham deixado isso de lado, e eles estavam se preocupando só com as suas coisas. Casas apaineladas aqui, aquelas casas sofisticadas. Eles estavam preocupados com as coisas da sua vida, com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua família, com a sua saúde. Trazendo para uma palavra mais atual, é basicamente isso que esse povo estava fazendo. Eles estavam preocupados em melhorar nos seus empregos, estava preocupado só em crescer mais, de alcançar níveis maiores na sociedade, os melhores faculdades, ter o melhor carro, a melhor casa, investir rios de dinheiro na casa e deixando a casa do Senhor de lado. Talvez você está agora essa palavra tocou no seu coração. Será que você tem deixado de lado a edificação da casa de Deus somente para cuidar da sua própria vida? Será que você não tem dado tempo demais a outras coisas e tem deixado a casa de Deus de lado? É isso que esse texto está falando. O povo deixou a casa do Senhor de lado e estava se preocupando com a sua própria vida. E lá mais na frente o Senhor vai dizer assim: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Em outras versões vai falar assim: considerai o vosso caminho, como você tem andado. Considera como você tem andado. Como é que tem sido a sua caminhada com o Senhor? Tem deixado as coisas do Senhor de lado? Aí o Senhor fala assim: considerai o vosso passado. Subi ao monte... o versículo 6, tá? É o que eu pulei.
Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Você tem semeado muito nas coisas dessa terra e não tem colhido o suficiente. Parece que você semeia, você trabalha, né? Faz hora extra, deixa de reunir para estar ali no trabalho, fazendo hora extra para ganhar mais dinheiro, né? Eu já vivi isso, irmãos, né? Eu trabalho numa indústria e é um lugar que trabalha com produção. E eu sei como é isso, né? Graças ao Senhor, eu não tenho mais essa vontade de estar ali faltando as reuniões para estar fazendo hora extra para ganhar, né? Que tem até um dinheiro bom, né? Aos olhos humanos é até um dinheirinho bom, né? Você recebe 100%, só que você não tem um tempo para o Senhor, você não tem um dia dedicado para o Senhor, um dia para você estar com sua família, né? Um dia para você descansar. Na verdade, todo o ser humano precisa de uma pausa na sua rotina. E parece, irmãos, que é um dinheiro que não é abençoado. E realmente não é. Você tem que sacrificar às vezes, né? Eu não estou dizendo em todo caso, mas no meu caso, para mim poder fazer uma hora extra, eu tenho que sacrificar a reunião, né? Eu tenho que sacrificar o único dia que eu tenho para poder desfrutar com a minha família, né? Então, irmãos, talvez essa sua condição, a sua condição é essa de que você tem trabalhado muito, mas tem colhido pouco. Parece que você come e não se sacia, né? A sua sede não é saciada, você bebe e não é saciado. Por quê? Porque se você tem buscado as coisas do mundo, irmãos, você nunca vai estar satisfeito, né? E ele fala ainda assim, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, né? Isso aqui serviu de um alerta tão grande para mim, irmãos, sabe? Que isso é uma realidade, sabe? Eu trabalho numa empresa que tem mais de 1.000 funcionários. Eu conheço vários tipos de pessoas, né? Pessoas desde um salário mínimo até que recebe 30, 40 mil reais. E eu vejo pessoas que têm um salário muito bom, né? Mas ali a vida deles é aquilo ali. É dedicação total, é trabalho. Né? Parece que você não vê uma alegria no rosto dessas pessoas. Né? Você não vê que eles não tiram tempo para ficar com suas famílias. Eu falo isso porque eu sei. Tá lá de domingo a domingo ali trabalhando, se matando. Talvez não tá orando, não busca o Senhor. Né? Eu conheço pessoas também que decidiu estudar para concurso, decidiu, né, entrar numa faculdade e fala assim, não, agora eu vou dedicar, não vou ter tempo para ler a Bíblia, não vou ter tempo agora para buscar o Senhor, eu tenho que me dedicar para me poder passar o mais rápido possível. Irmãos, essa palavra se encaixa perfeitamente nisso. Não vai ser um período de estudo abençoado porque você está deixando o Senhor de lado. Você está deixando a edificação da casa de Deus de lado. E não é isso que o Senhor tem para nós, né? Nós vivemos em um mundo muito corrido e às vezes a gente quer poupar tempo. A gente pensa que às vezes fazendo as coisas de Deus nós estamos perdendo tempo. Ah não, ir para uma reunião, vou perder tempo, eu poderia estar ganhando mais dinheiro, né? Eu poderia estar produzindo mais, fazendo outra coisa, né? Uma coisa que vai melhorar no meu currículo, né? Isso aí, irmãos, é pôr num saquetel furado, é pôr numa bolsa. É você juntar dinheiro, pôr numa bolsa e tá furado, tá caindo. Você não vê resultado. Irmãos, isso me ganhou demais, né? Eu fiquei refletindo. Talvez uma pessoa comece a semear numa plantação de 10 hectares. Né? Mas ele tá passando por cima de tudo. Passando por cima da família, não tem tempo para a família. Ele só quer trabalhar, ele quer plantar. Não busca o Senhor,
né? Não tira um tempo para estar com o Senhor, não tira um tempo para estar em comunhão com os irmãos. Ele está decidido a plantar. Ele tem 10 hectares para plantar. E agora chega um homem de Deus que só tem 1 hectare. E o tempo que ele tem para plantar é só 1 hectare. Mas ele é um homem que está ali, edificando a casa do Senhor, tendo comunhão, né, cuidando da sua família, cuidando dos irmãos. Irmãos, o Senhor, ele pode fazer essa 1 hectare ser muito mais frutífera do que aquelas 10 hectares do que aquele cara plantou. Eu queria que você parasse para pensar nisso. Talvez você tenha pulado etapas, né? Você tem passado por cima de princípios, pensando que vai se dar bem. Mas isso é colocar aí um saquetel furado. Se o Senhor não abençoar, não adianta. Você pode trabalhar, você pode fazer mais e mais. Mas quanto mais você faz, parece que é menos. Né? Eu tô falando isso aqui, mas eu não quero que você dizer que você não tem que estudar, não é isso, tá? Que você não tem que buscar um emprego melhor, não é isso que eu estou dizendo. É você passar por cima das coisas de Deus, você deixar as coisas de Deus sempre por último lugar, ou até nem em último lugar. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos chamou, irmãos, para edificar. Efésios, eu quero que você abra comigo em Efésios 4, que diz assim: ó Senhor Jesus. Efésios 4, irmãos. É 4:12, tá? Vai dizer assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração. Você foi chamado para edificar o corpo de Cristo. O Senhor, irmãos, ele tem um desejo de se expressar através da união da sua igreja, através da união dos irmãos, né? O Senhor quer que nós andemos em unidade, com um só pensamento, um só propósito. O Senhor quer se expressar através de nós. Ele quer edificar a igreja dele aqui na terra. Para que nós possamos um dia reinar com o Senhor, nós precisamos ter essa mentalidade. Mudar a nossa mente, né? Renovar a nossa mente, como diz lá em Romanos 12:2. Né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Senhor precisa renovar a nossa mente. O Senhor tem nos chamado para ser o ruiós. Nós temos ouvido muito essa palavra. Ruiós, né? A palavra que veio do grego, que significa filho maduro. Mas não só isso, o Senhor nos chamou para ser um ruiós herdeiro. Nós somos herdeiros, e aquele herdeiro, ele cuida das coisas do seu pai. Aquele que é herdeiro, ele cuida das coisas do pai, dos negócios do pai. O Senhor confiou a mim e a você as coisas do pai. Então, se você que está me ouvindo agora, você tem enfraquecido na sua fé, se você caiu em algum momento na caminhada, eu te digo que o Senhor te chamou. E o chamado do Senhor é irrevogável. E Ele vai fazer de tudo até que Ele cumpra o propósito dele na sua vida. Amém? Eu quero dizer que que levante a sua cabeça. Assim como o Senhor falou com o profeta para ele levantar os olhos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele vai cumprir o chamado dele na sua vida. Se entregue ao Senhor, amém? Que você receba essa palavra. Esse aqui foi só um ponto que eu falei da palavra. Há muitas coisas aqui nesse capítulo ainda que é para ser falado. Porém, esse é um ponto principal que eu quis falar hoje para vocês, tá? E eu quero ler o último parágrafo desse capítulo, que eu achei muito interessante.
que diz assim: amado leitor, se um dia você foi chamado pelo Senhor para participar de sua obra e parou por alguma razão, chegou o momento em que Ele enviou seus profetas para que você retome sua caminhada. Levante novamente seus olhos, veja o Senhor e ouça seu chamado para prosseguir. A glória da última casa será maior que a da primeira. Jesus é o Senhor. Amém. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor tem levantado muitos profetas. O Senhor tem levantado profetas para te ajudar, para te alertar, para que você volte a carreira novamente, se você cair um dia. Amém? E para aqueles que estão caminhando, o Senhor está chamando, vem. O Senhor está lá na frente chamando, vem, vem. Está próximo, não desista, vem. Né? E para você que caiu, o Senhor está falando, vai. Amém? Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa primeira casa, né? Nós estudando esse capítulo, começou lá em Atos. E hoje nós estamos na glória da segunda casa, que vai ser muito maior que a primeira. A igreja de Atos foi gloriosa, irmãos. Mas a segunda vai ser melhor que a primeira. Amém? Jesus é nosso amado Senhor. Amém.